paz, mais uma vez estamos aqui para trazer o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós estamos estudando a nossa última lição, da Igreja Eleita. Nós estamos estudando a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Fica aí conosco até o final, nosso resumo. Bênção, foi um trimestre de bênção, e não se esqueça aí de se inscrever, de dar o seu like, deixar o seu comentário. Isso aí ajuda bastante a gente a continuar ministrando a palavra de Deus. E não se esqueça aí de dar o seu toquinho no sininho, ok? Para você receber as novas notificações dos nossos vídeos. Nós temos muitos vídeos aí. Você que já está no meu canal aí, dá um toquinho em cima do meu nome, aí você vai abrir todos os vídeos que eu tenho aí, tá bom? E você vai ver o vídeo que você quiser, além dos da Escola Bíblica Dominical. Então o título da lição de número 13 é a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. E a verdade prática, ela diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. E o nosso objetivo geral dessa lição, a última do trimestre, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então, é bênção de Deus, E que o Espírito Santo venha falar no teu coração, certo? Em nome de Jesus. Bem, batalha espiritual. A Bíblia diz o seguinte, olha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É isso que a Bíblia ensina. Você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, porque o diabo vai atacar, mas você vai ficar firme. As ciladas dele não vai ter efeito na sua vida, porque você presta sua atenção. Há tipos de armadura, tipo de roupa que é usada para determinadas situações. Por exemplo, um astronauta, quando ele viaja no espaço aí sideral, que ele sai da nossa atmosfera, ele tem que ter uma roupa especial para ele, senão ele morre, entendeu? Para ele enfrentar essa situação no espaço, ele precisa também de uma roupa. O mergulhador também, quando ele vai lá no fundão mesmo, ele precisa de uma roupa especializada, com oxigênio, para ele poder se movimentar lá embaixo, porque ele está numa situação de risco, ele pode morrer. Até o bombeiro também, o bombeiro quando sai apressadamente para atender para prestar um socorro, salvar alguém, um desastre cívico ou qualquer desastre da natureza, for o que for, apagar um fogo, um incêndio, ele tem que estar com uma roupa preparada, porque se ele não se preparar, não tiver a roupa adequada, não tiver uma roupa especial, ele vai morrer, Ele tem que ter a farda dele, a roupa dele, então para cada momento. E também a Bíblia mostra que para você enfrentar o diabo, entendeu? Você tem que estar revestido de uma roupa especial, porque senão você não vence. Então qual é a roupa especial que Deus quer que você tenha? É a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nessa luta, se você quiser ser vencedor, você vai ter que se revestir. Você vai ter que depender de Deus, se revestir dessa armadura, para que você possa vencer o diabo. Infelizmente, nessa luta espiritual, alguns não levam muito a sério não, entendeu? Eles não acreditam muito nisso não, e por isso perde a bênção. E tem outros que, ao contrário, enaltece muito o diabo, bota o diabo numa posição que não existe, Se esquece que na cruz Jesus já venceu Satanás. Ele está aí, mas ele já foi vencido na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que maior o que está em nós do que está no mundo. Nós não vamos desprezar o inimigo. Não, isso aí não está com nada. Está sim. Tem muita gente que está
pegando. Ele enfrentou Jesus, só que para ele não dá, né? Então, ele está aí, fazendo a desgraça dele no mundo. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para existir. Então, a sua força é real. Ele só não pode com a gente porque Cristo está na nossa vida. E Deus estabelece limite. Mas também a gente não pode exaltar demais, achar que ele é ele está competindo com Deus. E Deus está ganhando no último momento. Isso aí não existe. Certo? Então, a gente tem que esquecer. Não podemos esquecer que Cristo já derrotou ele. Mas nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, ok? Então vamos lá. A primeira parte aqui, o preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecido no poder do Senhor. Então, essa palavra fortalecer significa que o crente, ele não tem poder em si mesmo, certo? Ele tem que ter essa ideia. Eu venço o inimigo, sim, mas o poder é de Deus, não é meu. Então eu não posso nem me gloriar, nem me envaidecer, porque a minha vitória, ela vem do Senhor. Agora, para vencer, você tem que estar revestido da armadura de Deus, entendeu? Você precisa estar em comunhão com Deus, através de Jesus. Você precisa ter o revestimento do poder, da armadura. Primeira coisa é comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, já está derrotado. Então, por que nós precisamos de comunhão com Deus? Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida? Porque só o Espírito Santo é que vai te dar vitória. Entendeu? É necessário o quê? Renovação da nossa mente, vida de santidade, ser cheio do Espírito Santo, para poder estar fortalecido. Entendeu? Se eu não tenho a minha mente renovada, se eu não vivo uma vida de santidade, vivo uma vida cristã relaxada, o Espírito Santo está entristecido na minha vida por causa dos meus pecados não confessados, automaticamente eu já estou entrando na guerra derrotado. Entendeu? Se revestir da armadura de Deus também significa vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, conhecer a Bíblia e não obedecer não resolve, porque o diabo conhece muito bem a Bíblia, mas não obedece uma vírgula. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Eu estou todo dia na igreja, adorando a Deus, mas estou convertido? Não, também não resolve. Estar no meio do povo de Deus não resolve. Tem que ser povo de Deus. Eu não tenho que estar no meio do povo de Deus. Eu tenho que ser. É isso que me traz a vitória. Entendeu? É ser nova criatura em Cristo Jesus. Bem, número 2 aqui. Vigilante em toda oração e súplica. Isso aí a gente sabe, né? Desde que eu aceitei Jesus que me falam isso. E eu procuro colocar em prática. E mesmo assim não é fácil. Você imagina quem despreza a oração. Então, sem oração, gente, é impossível a gente vencer a tentação. A Bíblia diz orar e vigiar, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está fraco, está forte, mas a carne é fraca. Então nós temos as nossas inclinações carnais, né, que ajudam, meu óculos está embaçando aqui, ajuda a gente a vencer as tentações, vigiar e orar. Entendeu? Isso aí é que é o principal. Alguém vai falar para você, não adianta orar e não vigiar. Não, quem não ora também não tem força para vigiar. Eu só tenho força para vigiar se eu orar. Se eu não orar, eu não tenho força para vigiar. E se eu vigiar e não orar também, não adianta. Então, eu tenho que vigiar e orar. Porque também se eu vigiar, né, se eu orar e não vigiar, o que vai acontecer? Eu vou estragar um ano de oração, vou estragar uma vida de oração. Então, eu tenho que ter cuidado. São duas irmãs gêmeas, inseparáveis, oração e vigilância. Eu tenho que orar e vigiar e orar. Entendeu? Isso aí você tem que ter. E são as armas poderosa contra o mal, certo? E a gente tem que orar em todo instante, em qualquer circunstância. Temos que orar na bonança, temos que orar quando estiver tudo ruim, temos que orar quando está dando certo, quando não está dando certo. Nós temos que ter o hábito de orar. Orar deve ser um prazer na nossa vida. É lógico, para a gente orar, o diabo bota tudo quanto é coisa para impedir você de orar. Mas quando você consegue entrar no Santo dos Santos, aí você sente aquele prazer, aquela alegria, né?
Isso é verdade. Você já viu você estar conversando com alguém e alguém atrapalhando a conversa? Às vezes acontece isso. Você está falando com Deus, o diabo está ali, ó, atrapalhando, atrapalhando. Expulsa ele e fica livre para conversar com Deus. Né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus, e Deus que estiver em secreto te recompensará. Ok? Então, orando, nós somos guardados das astutas ciladas do diabo. Ok? Número 2 aqui. Conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Astuta cilada é uma coisa que não é coisa de bobo, não. Entendeu? O diabo, ele tem cilada, ele arma laço. É igual o caçador, o pescador sabe a isca que pega o peixe, né? O caçador sabe a armadilha que vai preparar para a ave ou para o animal que ele vai caçar, né? E ele sabe para cada tipo de animal tem um tipo de isca, de armadilha, para o peixe também. Tem peixe que não come determinadas iscas. Então o diabo sabe a nossa fraqueza. E ele vai preparar uma cilada naquilo que você é fraco. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado, porque as ciladas dele são astutas. Entendeu? Não é ciladinha boba, não. É coisa para acabar com a pessoa. Entendeu? E ele vai te botar a isca que você gosta. Ele vai te dar uma isca que te atraia. Se aquilo não te interessa, ele não vai colocar lá para você, não. Ele sabe a tua fraqueza. Então, querido, as astutas dele, as ciladas dele são astutas. Entendeu? Isso significa o quê? Armadilhas bem articuladas, bem pensadas. Ele não tem pressa. Entendeu? Ele é tranquilo. Ele é paciente para poder destruir as pessoas. O reino das trevas. Ele é o caluniador, o acusador. Ele é que é o líder dessa hoste toda que está aí, ó, ao nosso redor, tentando nos estragar, tentando nos destruir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê lá 1 Pedro 5:8, João 8:44 e Mateus 4:1, quando o tentador se aproxima de Jesus e vem com as sugestões dele. Entendeu? Vejamos aqui algumas das suas astúcias. Primeiro, ele gosta de confundir a mentira com a verdade. Entendeu? Ele mistura. Existem pessoas que dizem assim, eu ouvi um político dizer que uma mentira dizendo muitas vezes se torna verdade. É isso que o diabo faz. Ele fala mentira, 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 até que aquilo aos olhos dos incautos se torna uma verdade. Ele confunde a verdade com a mentira. E quem não tem a Bíblia como base, ele fica confundido. Entendeu? Então, outra coisa também, ele tenta deturpar as escrituras. É o que mais ele gosta de fazer, de alterar a Bíblia. Entendeu? Porque ele sabe que é a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. É a base da nossa fé. Entendeu? Jesus, quando enfrentou ele, Jesus citou foi a Bíblia, e ele também. Certo? Mas ele citava com maldade. Jesus citava mostrando a ele que ele tinha que obedecer à palavra. Entendeu? E outra coisa, ele gosta de dissimular, induzir a dissimulação. Isso aí é o que ele mais gosta de fazer. Entendeu? E fazer falsos sinais, é com ele também. Falsos sinais, falsas visões, falsas profecias, falsos cristos. O falso é com ele é perito em coisas falsas. E muitas vezes as coisas falsas dele é tão perfeita, entre aspas, né, que parece até que é verdade. Entendeu? Então, fazer acusação é outra arte dele. Como ele é perito em fazer acusação. Ele é muito bom pegar coisa descontextualizada e falar e acusar as pessoas. Todas essas acusações que tu vê aí na internet, coisas que não tem nem fundamento, mas as pessoas se agarram àquele fake news e ali eles começam a julgar as pessoas, começam a acusar, e às vezes não é nada daquilo, entendeu? É só uma ação maligna. E semeia incredulidade, entendeu? Incredulidade para as coisas de Deus. E promove ideologias anticristãs.
Diante desse quadro, vemos que precisamos urgentemente estar revestido de toda a armadura de Deus. Então, querido, não é brincadeira, nossa luta não é fácil nesse mundo. Por isso que nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos numa terra como estrangeiros aqui, entendeu? Porque o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século. Se nós amássemos o mundo, o amor do Pai não estaria em nós. A Bíblia é bem clara: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. E Satanás encabeça esse ódio. Entendeu? Número 2, o conflito contra o reino das trevas. Bem, esse conflito, ele não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é uma batalha física, a nossa luta. Não é. Às vezes nós ficamos lutando um com o outro, mas não é isso. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é luta física. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta não é no mundo físico. Quando Pedro quis levar Jesus a não morrer na cruz, né, ele era sincero, mas completamente errado. Tem muita gente sincera, mas errada. Então não adianta. Pedro estava sendo sincero ali com Jesus, queria ajudar Jesus, mas estava errado porque estava sendo usado pelo diabo. Então Jesus não criou nem problema com Pedro. Quando Pedro falou: Senhor, de jeito nenhum tu vai morrer na cruz, Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as que são dos homens. Jesus foi logo na lata do diabo. Ele sabia que era o diabo que estava usando. Então, quando tu tira o diabo de julgada, acaba o problema. Não adianta você ficar brigando com as pessoas e o diabo, você não tira ele, deixa ele ali. Ele vai ficar sempre botando lenha na fogueira. Entendeu? Porque essa é a missão dele. Entendeu? Então, a nossa luta é contra as hostes espirituais debaixo da autoridade de Satanás. Número 3. As agências das potestades do ar. O apóstolo aqui ele identifica forças do mal que luta contra a gente. Por exemplo, principado, potestade, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Então, todas essas coisas é o que o apóstolo Paulo apresenta aqui, entendeu? Como nossos inimigos. É uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Existem anjos malignos que governam, né, setores no inferno aí, no mundo espiritual. E está bem claro: potestade, autoridades, príncipe das trevas, todas essas hostes espirituais são os lutadores a favor de submisso ao diabo. Bem, esses seres, eles são caracterizados aqui, o autor traz aqui 3 características, 3 aspectos. Eles são poderosos, né? São anjos, né? São superior a nós em força, mas devido a Jesus estar na nossa vida, nós temos poder para expulsá-los, né? Então, eles são poderosos, são títulos preparados, principados, os títulos dele, né? Principados, potestades, indicam poder, primazia, autoridade para agir. Então, quando se fala que eles são poderosos, vem os títulos: principado, potestade, isso indica poder, primazia e autoridade para agir. E príncipe das trevas, que são os líderes de anjos caídos, entendeu? Eles também são malignos, demônios que empregam seu poder destrutivo para o mal. Eles são totalmente destruidores. Eles vieram com esse único propósito: roubar, matar e destruir. Eles não querem fazer menos do que isso. Entendeu? Se eles não podem matar, roubar e destruir, eles não cumpriram o teu propósito todo. Eles querem matar a vida das pessoas, querem matar a vida espiritual. O alvo deles aqui é a igreja. Eles só não destroem a igreja porque Jesus já profetizou que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Não adianta. E ele falou: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não vão prevalecer. Pode levantar o diabo com todos os demônios dele, ele não vai destruir a igreja. Às vezes a igreja perde algumas batalhas, perde alguns membros, mas ela não perde a guerra. A guerra ela já ganhou na cruz. Por quê? Porque o fundamento é Jesus. Paulo escreveu com muita propriedade e inspirado pelo Espírito Santo. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que foi colocado, Cristo. Acabou. E além desse fundamento que é Cristo, é Ele mesmo que edifica. Né? Nós aprendemos em outras lições que nós somos as pedras vivas que vai subindo nesse edifício espiritual habitado pelo Espírito Santo. Então não tem para Satanás, mas que ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para destruir, isso aí é certo. Mas não vão prevalecer, no nome de Jesus. Eles também são astutos, são cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. Então, apesar desse império, não precisamos temer, porque a gente tem poder para vencer. Número 3 aqui, vamos para o final. Vamos ver aqui as armas espirituais indispensáveis no crente. Primeiramente, a armadura completa de Deus. A armadura de Deus, ela é uma imagem, certo? Que o apóstolo Paulo tinha, porque ele via diante dele, ele quando ficava preso, ele ficava preso entre soldados romanos. E aquela imagem dos soldados romanos ficava na mente dele, né? Aquele soldado romano. Então ele usa aqui, ele tira essa palavra do contexto militar romano, entendeu? A palavra armadura aqui significa no grego paranóplia, que significa armadura completa, certo? De um soldado fortemente armado, porque vencer um soldado romano naquela época não era brincadeira, não era para qualquer um. Então o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo aqui para usar essa analogia. Então nós vamos ver aqui, revestimos de toda a armadura de Deus. Então nós vamos ver aqui as armas indispensáveis de defesa, né? Primeiramente, o cinto da verdade, certo? Vamos ver aqui, cinto da verdade. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, ela é principal na vida do crente. O crente não deve ser mentiroso, ele deve falar a verdade, entendeu? Então, nós estamos na terra para falar a verdade. A nossa integridade, a integridade do soldado está em ele ser verdadeiro, né? Mas também tem a verdade de Cristo na nossa vida. A gente temos a verdade da doutrina de Cristo, o próprio Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus é a verdade. O mundo, a verdade dele deixa dúvida, mas Jesus é o padrão da verdade. E nós temos que viver essa verdade. Então, nós temos que estar com o cinto da verdade. O que segurava a roupa naquele tempo, o tipo de roupa que se usava, ou também, né, o tipo de farda, né? Eu quando servi o quartel, eu tinha que usar o cinto, porque no cinto eu trazia o cantil, trazia o saibo e trazia outras coisas também, né? Cartucho, tudo isso, bala, tudo isso eu trazia no meu cinto e ele ajudava a firmar. Eu me sentia mal sem o cinto, não tinha como. Então, o cinto ele ajuda a segurar aqui nos lombos, os lombos são as cinturas, né? Então, ele é chamado de cinto da verdade, porque sem esse cinto da verdade a gente já é um buraco na armadura. Onde tem a mentira é a filha do diabo, e o diabo é o pai da mentira, e os mentirosos vão ser julgados no lago de fogo. Então a verdade tem que ser a verdade, eu tenho que viver a verdade e tenho que aceitar a verdade de Cristo na minha vida. Número 2 aqui, vestida a couraça da justiça, né? Ela protegia os órgãos vitais, a couraça, e ela refere-se à justiça de Cristo. Então, eu tenho que entender que eu sou salvo pela justiça de Cristo. Eu não sou salvo pela minha justiça própria. Isso é a primeira parte, uma parte importante da armadura. Quando eu tenho essa consciência de que eu sou salvo é pela justiça de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele não vê aquela justiça podre que eu tinha.
ele vê a justiça de Cristo sobre mim. E eu também, por outro lado, eu tenho que viver essa justiça, eu tenho que ser justo. Entendeu? Além de eu ter a justiça de Cristo na minha vida, porque eu fui justificado, eu também tenho que viver, não posso ser injusto. Porque a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu. Além da justiça de Cristo, os injustos não vão herdar o céu. Então, se eu faço injustiça com as pessoas, está me faltando o quê? A couraça da justiça. Então, vamos vigiar nessa parte. Terceiro aqui, né? Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Bem, isso aqui refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar. Nós temos que estar pronto para caminhar na hora que for preciso, porque nós temos que estar bem calçado, porque a qualquer momento nós temos que pisar com firmeza. Um soldado descalço, gente, ele não vai muito longe, entendeu? Não tem como um soldado ser vitorioso, ser eficiente, se ele não estiver bem calçado, porque o calçado protege os pés. Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, nós temos que estar com nossos pés calçados. Entendeu? Temos que estar com nossos pés calçados. Porque se você estiver descalço, significa que você está sem poder, sem autoridade. Entendeu? A pessoa, vamos para a nossa vida comum, você com um terno todo bonito e descalço. Né? Então a mesma coisa ao soldado, ele tem que estar com os pés protegidos, porque ele vai pisar em espinho, vai pisar em pedra, ele vai pisar em tudo quanto é tipo de terreno, ele vai pisar em animais, ele vai pisar em cobra, em serpente, ele vai pisar em escorpião, ele tem que pisar e vencer. Então você tem que estar com os pés calçados, protegidos, entendeu? Bem, outra parte aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Isso aqui é muito importante, certo? A coisa que o diabo mais quer fazer na vida do crente é enfraquecer a fé dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus chamou a atenção dos apóstolos várias vezes falando o seguinte: por que duvidaste, homem de pouca fé? Quando o diabo consegue enfraquecer a nossa fé, nós ficamos com pouca fé. Então, quando ficamos com pouca fé, nós somos dominados pela dúvida, somos dominados pelo medo, entendeu? A pouca fé gera medo, gera depressão, gera dúvida, entendeu? Então, nós temos que ter o escudo da fé, porque o escudo da fé, ele vai proteger a sua fé, aí o diabo não vai poder enfraquecer a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, entendeu? Então, a fé inabalável a Deus, que te capacita a suportar as lutas, é a fé que te capacita a suportar as calúnias, as dúvidas, as rebeliões e as setas disparadas pelo diabo. Entendeu? Que o diabo é assim, ele age dessa maneira. Então você tem que ter fé. Então você precisa da fé. E por último, penúltimo, capacete da salvação. Aqui refere-se à salvação que a gente já recebeu, né? Em Cristo, a convicção plena da salvação. Uma das coisas que mais nos sustenta é você ter certeza que é salvo. Nós estamos nesse mundo, mas se Jesus vier agora, você suba, então você está salvo. Entendeu? Nós temos que ter a convicção da salvação. Não deixa o diabo colocar dúvida na tua cabeça que você não é salvo, ou que você é meio salvo ainda. Não existe meio salvo, gente. Ou você é salvo ou não é. Sai fora desse negócio de mais ou menos salvo, meio salvo. Isso não existe. Quantos pregadores estão pregando e de repente, eu não sou salvo ainda. Não é salvo, então vai para o inferno, pregando a palavra. Entendeu? Nós somos salvos.
pela misericórdia de Deus. Se eu morrer agora, eu tenho certeza da minha salvação. Então, o que me sustenta a continuar sendo crente é a certeza que eu sou salvo. E se Jesus vier agora, eu vou ser arrebatado. Mas como é que você sabe? Lógico, eu tenho fé. Sem fé eu não agrado a Deus. Por isso que eu tenho o escudo da fé. Ele protege a minha fé. Entendeu? E por último, imprescindível a arma ofensiva, a espada do Espírito. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus disponível, né? A única arma que ataca e defende, né? A espada aqui significa o quê? Que a luta é pessoal, você está com a espada na mão. Então, a luta, ela é pessoal. Você enfrenta o diabo pessoalmente. Todas as suas lutas é pessoal, você enfrenta ela pessoalmente. Você não pode terceirizar a sua luta. Não, vou transferir a minha luta para uma irmã do círculo de oração, para o pastor, eles vão pelejar por mim. Não, querido, se tu não pelejar, tu vai perecer. É você que tem que pelejar. Não terceiriza a tua batalha, a batalha é tua. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Enfrenta. Você viu aqui as armas que Deus te deu, usa ela. Só isso. Entendeu? E não se esqueça, a arma é a palavra de Deus, a espada é a palavra de Deus. Ela é considerada uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamento. Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Fica na graça de Deus. Olha, domingo que vem nós vamos estar aqui com uma nova e abençoada lição, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha feito um bom proveito desse trimestre. Um abraço, não se esqueça do like, de se inscrever, de dar o toquinho no sininho para receber novos vídeos, tá bom? E dá um clique no meu nome lá que você vai abrir lá, vai ver um monte de videozinho lá importante para você, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.